Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que bom e que alegria de nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós podermos buscar conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 17 de maio de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 8, que ela tem como título Nos Salmos, parte 1. E a lição dessa semana, ela está baseada nos livros de Apocalipse, capítulo 14, em Hebreus, capítulo 9, Salmo, capítulo 15, Êxodo, capítulos 33 e 34, Salmo, capítulo 119, Salmo, capítulo 5 e Salmo, capítulo 51. A lição que nós iniciaremos de hoje, durante a semana inteira, o que nós podemos assim ver da lição é que alguns cristãos eles estão assim habituados a procurar alusões e símbolos do Apocalipse em apenas algumas histórias do Antigo Testamento, para que eles possam ter a compreensão assim das profecias. Porém, o que nós devemos é saber que somente algumas passagens elas não são suficientes, não são a única fonte de entendimento para que nós possamos ter uma resposta correta para compreender essas profecias. E assim, todo o Antigo Testamento ele deve ser estudado e compreendido por completo para que se tenha realmente detalhes importantes dessas profecias, E a lição que nós vemos hoje, que é esta lição aqui, essa aqui, que diz lá, nos Salmos, parte 1, o que nós vemos ali no desenho, onde ali aparece ali uma lupa, ela focando ali nas tábuas dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos estão no Antigo Testamento, que na realidade os 10 mandamentos é a luz e a esperança para cada cristão, que através dele que nós enxergamos o caráter de Deus e passamos a amar esse grandioso Deus. E é justamente no Antigo Testamento que nós examinarmos com detalhes ali através com uma lupa, com bastante atenção, que nós podemos realmente ver e detalhar fatos importantes para nós elucidarmos as profecias, onde nós podemos ver através do Antigo Testamento não só a vinda do Messias, mas que é projetada numa profecia, mas também a crucifixão de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e também aponta para a segunda vinda de Jesus, e tudo isto, quando nós compreendemos, alegra os nossos corações, e nós temos assim mais esperança, Nós podemos nos regozijar mais quando aparecem esses corações refletindo todo o ensinamento que nós aprendemos no Antigo Testamento e colocamos isto nas profecias futuras. E quando nós entendemos a nossa mente, nós ficamos alegres, com os corações esperançosos, porque nós temos um Deus que quer nos salvar. E a lição dessa semana, o que nós temos que entender é que de todos os livros das Sagradas Escrituras, esse livro de Salmos, ele é o mais conhecido assim pelas pessoas, porque elas se interessam para fazer às vezes uma oração, ter assim uma pequena mensagem. Mas se nós formos em detalhes, com uma lupa assim observar, trata-se
de umas mais inspiradoras a certeza da vitória que vem do Salvador através desses salmos, né? Só que os cristãos eles têm utilizado o livro de Salmos uma forma só para orar ou para cantar e desconhecem o propósito profético, né, de Salmos, que já aponta para o futuro, para os nossos dias, onde realmente acontecimentos estão por vir, e isso através do livro de Salmos também, que ele se encontra nesse livro. E dentro do livro de Salmos reside a capacidade de predizer eventos futuros, né? Como, por exemplo, a vinda do Messias, né? Que fala no Salmo 22 e 45, fala também do seu retorno como Rei dos Reis, Rei da Glória, que está lá no Salmo 24 e também no Salmo 91. Porém, nós vemos a importância dos Salmos, e assim a importância não é só os Salmos, é todo o Novo Testamento, que existem profecias que apontam para o futuro, para os nossos dias. Como cristãos, muitos de nós estamos assim, acostumados a procurar no Novo Testamento, e somente ali no Novo Testamento, como por exemplo o Apocalipse, nós queremos saber símbolos, queremos saber das profecias, mas para nós compreender essas profecias, nós temos que estudar na totalidade o Antigo Testamento, para realmente observar todas essas profecias. Porém, essas narrativas não são a única fonte de saber a verdade, o de estudo para nós entendermos as profecias, onde examinar assim, o Antigo Testamento no em um todo. Por exemplo, o livro de Salmos, que é uma fonte, né, de sabedoria, onde aponta profecias, ele é rico em conteúdos proféticos, uma coleção assim, de cânticos, poesias sagradas, mas que também é de profecias, que nos dá assim, uma experiência enorme de nós interagirmos com Deus e aprendermos com o Senhor todas as coisas. Isso alegra o nosso coração, como mostra ali naquele desenho que mostrei na entrada da lição. E a palavra hebraica para Salmos, né, que nós estudaremos durante essa semana, é Terrilim, do hebraico, né? A palavra Salmos do hebraico é Terrilim. Tem como significado assim, louvores, orações, profecias, né? Sofrimento, pessoas que procuram com o futuro saber, alegria desenfreada, buscando a presença do Senhor, para ouvir suas promessas de perdão, salvação e obter esclarecimentos de profecias para o futuro que vai acontecer para nós hoje. E por isso que a leitura concentrada no livro de Salmos nos leva a esclarecimento de muitas partes do livro do Apocalipse. Pensando nisto, o responsável da lição dessa semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, no verso para memorizar, que o apóstolo João nos diz. Veja o que o apóstolo João diz aqui. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estava 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai, que está em Apocalipse 14:1. Aqui muitas pessoas, né, têm dúvidas relacionadas a essa 144.000 pessoas que João fala aqui dessa visão. Pessoas que foram ali, essas 144.000 pessoas que foram seladas, marcadas na fronte, né? Onde as pessoas acham que seriam somente os salvos 144 pessoas que iriam realmente se salvar, seriam seladas, né? Na realidade, o que o João quis dizer para nós, que 144.000, ele é simbólico, né? Porque se nós olharmos, né, quando ele fala lá sobre o Monte Sião aqui é simbólico, não é literal. Monte Sião é simbólico. O cordeiro que ele fala aqui também é simbólico. E assim os 144.000 é simbólico.
Foi uma forma de Deus mencionar que um pouco antes da sua volta, 144 mil pessoas vindo de 12 tribos de Judá, por exemplo, as pessoas seriam salvas, né? Mas que na realidade Deus tem o seu propósito de salvar todas e quantas pessoas possíveis salvar. E onde aqui fala do selo de Deus, ele está lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 até 20, onde o selo e a marca de Deus, ela é o quarto mandamento. É só observarmos e lermos ali, e que nós estudaremos durante a semana sobre isto, que conforme esse livro, eles louvaram suas vestiduras e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, no sangue de Jesus. As pessoas buscaram realmente e se consagraram através de Jesus e o aceitaram ele como Salvador, e por isso são salvas, que menciona ali no Apocalipse 7, versículo 13 até 14. E assim os 144 mil que fala aqui são todos os salvos vivos, que na ocasião do fechamento da porta da graça, ou seja, na ocasião da segunda vinda de Cristo, essas pessoas estarão seladas para a salvação. E ao olharmos para esse texto de Apocalipse 14, 1, vemos aqui o Monte Sião e o Cordeiro em cima lá do monte, com as 144 mil, aqui é simbólico, né? Assim como o Cordeiro é simbólico, que Deus está colocando ali para nós entendermos no Apocalipse. O monte é simbólico, as 144 mil pessoas que ele menciona ali também é simbólico. E assim a graça de Deus, ela está à disposição de todas as pessoas. Deus quer salvar o máximo de pessoas possíveis. E por isso a importância de nós estudarmos as Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, principalmente aqui em Ezequiel, que eu havia mencionado, né? Que ele marca lá o selo de Deus, que é Ezequiel 20, Ezequiel 20, versículo 12 até 20, onde o quarto mandamento é o selo de Deus, a marca de Deus, é o quarto mandamento. E assim como a leitura atenciosa, né, nos Salmos, isso nos levará a esclarecimento de muitas partes do Apocalipse, e assim nós ganharemos esperança, mais vida, um coração mais alegre e confiante no nosso Salvador Jesus. E esse é um bom exemplo para todos nós aqui desse texto de Apocalipse 14, 1, que temos que descrever a obra final da igreja remanescente de Deus, que observa os estatutos e mandamentos e tem a fé em Jesus. O povo fiel de Deus dos últimos dias é aquele que observa o quarto mandamento, que tem a fé em Jesus, que fala em Apocalipse. E ele recebeu esta ordem de Cristo, assim como o antigo Israel, de proclamar. Todos nós recebemos essa ordem para nós proclamarmos, ir e pregar o evangelho a todas as nações, ou seja, Deus quer que todos se salvem, não só 144 mil. E nós devemos proclamar essas boas novas, ser luz para as demais nações, tribos e línguas, e levar a última mensagem do Senhor por misericórdia e amor a eles, né? Que eles também obedeçam às leis de Deus, que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, e adorem somente aquele que fez os céus, a terra e o mar. Ouçam a voz do Criador do universo. E nessa lição, nos Salmos, ali, parte 1, que nós estudaremos nesta semana, nós exploraremos mais sobre esse assunto e veremos também as maravilhas dos poemas, das mensagens proféticas de Salmos, né, nas canções sagradas, em busca dessa mensagem, que ela fale ao nosso coração, que nós estamos vivendo assim o tempo do fim. Que nós possamos realmente observar isso que Deus está dizendo para nós. Que nós possamos refletir para as demais pessoas a felicidade que é servir ao Senhor. E mesmo com os corações aflitos, com sofrimentos, nossas frustrações e nossas experiências dolorosas diante do aparente silêncio de Deus,
Ao ler Salmos, ao ler as profecias, nós compreendemos melhor o porquê que nós estamos passando por todos esses problemas e provações. E também nós estudaremos mais assuntos como quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo terreno, ele não recebeu autorização para fazer projeto e nem alteração alguma, porque Deus já havia dado e mencionado o projeto para ele construir conforme as ordenanças de Deus. E assim conforme Deus havia determinado. E esse tabernáculo terreno tinha um sumo sacerdote que ele ficava ali no lugar santo e passava uma vez por ano para o lugar santíssimo, como é realmente no tabernáculo celestial, hoje, né? E ali ele recebia as orientações divinas. Mas o que a Bíblia fala de Jesus ser hoje o nosso sumo sacerdote, que ele está no santuário celestial ou no lugar santíssimo? Como podemos explicar isto? O que ele, Jesus, está fazendo por nós hoje lá no tabernáculo? Nós saberemos em estudos diários nessa semana, que está lá em Hebreus capítulo 9, versículos 11 até 15. Em Apocalipse 14, o apóstolo João menciona que ele vê o povo de Deus em pé no tabernáculo celestial. E Davi perguntou a Deus: quem poderia morar no teu santo monte? Que está lá no Salmo 15, 24. Mas o que significa o pai inscrito na testa dos 144.000 que João vê? Qual é a resposta que nós temos para essas duas perguntas aqui de Davi? Quem poderia morar no teu santo monte? E quem são essas pessoas que estão escritas na testa de 144.000? Nós veremos estudos diários nessa semana, com mais detalhes assim. Está lá em Apocalipse 14, versículo 1 a 5, e discutiremos para o entendimento de todos. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o que o Senhor prometeu lhe mostrar? O que aconteceu quando Deus proclamou o seu nome a Moisés? Saberemos a resposta na semana, que está lá em Êxodo 33, versículo 18 até 23, está lá em Salmo 119, versículo 55, e também em Êxodo 34, versículos 1 a 7, com estudos diários bem detalhados que nós faremos na semana. A Bíblia, ela apresenta contrastes entre perdidos e redimidos. O que significa ser parte do remanescente dos últimos dias? O que será isto? A resposta nós teremos na semana, que está lá em Salmo 5 e Apocalipse 14, versículos 1 até 12. Mas o que Davi prometeu fazer depois que Deus o perdoasse e purificasse os seus pecados? O que Deus prometeu para Davi? Saberemos em estudos detalhados da semana, que está ali em Salmo 51, versículos 7 até 15. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem conversado e falado e clamado através do poder do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus diz que ele é o único mediador, ele é a única fonte, o único poder de relacionamento entre os homens e Deus. É ele, Jesus. Não existe pontífice, não existe pastor, não existe padre, não existe ninguém. É só Jesus que vai te dar realmente esse entendimento, para que você saiba que só Jesus poderá te levar para o céu. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de Deus um presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu,
Você terá uma oportunidade de participar da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união de Jesus, o noivo, e a sua igreja, a noiva, que somos nós. E você, meu amigo, minha amiga, terá a oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.